Bem-vindos, pessoal, a mais uma videoaula aí no canal do Mind Up School, canal da sua escola aí, da sua plataforma de simulados aí preferido. Hoje eu gostaria de fazer um vídeo comentando sobre uma estrutura de dados muito importante, a pilha. E antes de iniciar aqui, fazer alguns desenhos e tal, nessa videoaula eu vou passar a parte teórica e posteriormente eu vou estar trazendo aí um código-fonte, implementação em Java e linguagem C. Então a pilha, ela é uma estrutura de dados muito importante, elementar, e ela é base para implementações como sistemas de Ctrl+Z, Ctrl+V, qual foi o último comando dado ali, por exemplo, em grafos, algoritmos igual o DFS, Depth First Search, você consegue usar uma pilha, porque quando você trabalha com funções, o compilador vai empilhando as chamadas de funções, então ele vai, no momento de desempilhar, você vai tirando o que está no topo da pilha, então a pilha se encaixa bem nesse caso de uso também. A ideia de pilha de pratos mesmo. O último prato que chegou, você vai empilhando e na hora de tirar, você tem que tirar o prato de cima primeiro. E aí, então a gente tem, por exemplo, validação de expressões usando pilhas, é outro algoritmo, muito útil também. Transformar expressões, por exemplo, pós-fixa para pré-fixa e vice-versa, você trocar a ordem de operadores, também eu uso para pilhas. E a pilha nada mais vou fazer alguns desenhos aqui, que a pilha nada mais é que uma estrutura onde você precisa ter o topo, e inicialmente esse topo é vazio, é null, a gente chama ele de null, e a partir do momento que eu vou fazer uma pilha aqui, retratar uma pilha, dar exemplo de pilha de inteiros. Então, por exemplo, você sempre vai criar algo assim. Por exemplo, esse cara vai chamar aux. Esse cara aqui vai ser o aux. O aux aponta para esse bloco aqui criado, novo. Aí assim, o nome pode ser qualquer um. Pode ser aux, pode ser node em inglês. E a partir do momento, assim, é uma estrutura assim, de dados simples, a implementação. É bem direta, tranquila. E nesse momento, o topo, como ele é nulo, a gente faz ele apontar diretamente para esse novo cara. E a partir do momento que... Deixa eu deletar esse aux aqui. Isso, só para ficar bonitinho, correto. A partir do momento com um pedaço aqui. A partir do momento que já tem esse novo bloco, a gente chama esse novo nó, o topo já não é nulo mais, pois o topo está apontando para ele. Quando surgir um novo, vou pegar aqui a canetinha de novo. Quando surgir um novo bloco, vou chamar de nó, mas como eu disse, pode chamar de aux, de nó, aí que vocês quiserem, né? Sempre um novo bloco é criado dessa forma. E em estrutura de dados é muito importante que você crie o hábito de desenhar, porque com isso você vai ganhar o hábito de raciocinar melhor assim, as estruturas de dados e tal. E aí vamos pensar aqui, vou fazer aqui embaixo. Se eu já tenho um bloco aqui, certo? E aí chegou um novo bloco, como se fosse uma pilha de pratos mesmo. Ele tem que ficar aqui ou aqui? Você vai colocar ele aqui, você está empilhando, certo? Então, pensando nessa dinâmica aqui, nessa lógica aqui não tem nada, vou fazer assim, para sinalizar que não tem nada. Da mesma forma, se chegar um novo, a gente vai estar fazendo dessa forma, pois nós estamos empilhando os valores aqui, nesse caso uma pilha de inteiros.
Então, o que a gente deve fazer? O topo já não é nulo mais. Quando ele é nulo é trivial, né? Só fazer o topo apontar para esse novo nó. Como ele não é e a gente quer essa estrutura e por isso que é importante desenhar, o que a gente deve fazer? O nó abaixo tem que receber o topo. Vocês concordam? Que aí a gente vai manter essa estrutura. Então isso aqui vai deixar de existir. Isso aqui deixa de existir, certo? Porque agora nesse momento a gente fez ele abaixo apontar para o topo. E o topo agora não é mais esse, mas sim o nó. Ficando dessa forma. Eu vou dar uma limpada aqui nisso para ajudar no entendimento. O nó aqui pode ser excluído, o node aqui, certo? Isso aqui também pode ser removido. E aí nós temos o seguinte, o topo apontando para o 2 aqui, né, que é o novo topo. Eu vou deletar esses desenhos aqui só para a gente poder desenhar de uma forma melhor. Mas seguindo aquela mesma lógica ali, né? Que nós temos o bloco ali 2, o abaixo dele aponta para o 1, certo? E aqui não tem abaixo, que permanece nulo. O nosso topo aponta para este nó, para este bloco, certo? Preservando assim a lógica da pilha. Se no momento que chegar um novo nó, vou fazer o desenho aqui do terceiro para a gente raciocinar novamente. Sempre um bloco novo é criado dessa forma. E esse bloco aí, e aí fica a critério de vocês, pode chamar nó, pode chamar aux, auxiliar, certo? É a escolha de vocês. Como que a gente vai manter aqui o comportamento de pilha? O nó abaixo tem que receber o topo. Concorda? O topo não é esse cara, então ele vai... Não é esse bloco, então ele vai apontar para cá. Isso aqui já não vai existir mais, certo? Isso aqui não existe mais. E aí nós temos que fazer o topo agora receber o nó, o node. E aí dessa forma, essa ligação que já não vai existir mais, o nó e o topo neste momento estarão apontando para o mesmo bloco. Mas assim, independente disso, o importante, né, no caso da pilha é preservar a referência para o topo. E com isso a gente mantém essa estrutura. Se chegasse um quarto bloco, por exemplo, um quarto valor, a gente teria o 4, depois o 3, depois o 2, depois o 1. E aqui abaixo do 1 não tem nenhum, né, não tem ninguém. E se você colocasse o 0, por exemplo, o 0 ficaria aqui em cima e abaixo o 4. Então, assim, a pilha, ela não importa muito com ordenação, certo? Não é o caso aqui, não é um algoritmo que lida com ordenação, apenas vai empilhando os valores na ordem que eles chegam. E aí, no caso, se a gente quisesse, por exemplo... Vou fazer aqui um desenho que é o algoritmo de remoção. A gente quer remover, desempilhar. O que a gente deve fazer, né? Que são os dois algoritmos principais. É o push, que é o empilhar, e o desempilhar, que é o pop. Inicialmente o topo precisa receber o topo seta abaixo, que é esse cara aqui, né? Então o topo vai passar, apontar para esse bloco aqui. E aí basta a gente vir simplesmente apagar esse antigo topo, no caso. E com isso a gente sempre desempilha quem está no topo. E aí, assim, até mesmo nas bibliotecas aí do C++, do Java, das linguagens que têm já implementações prontas, você tem funcionalidades, por exemplo, o pick, que pega o topo sem deletar o valor. Você tem o pop, que remove realmente o valor, que é essa operação aqui que nós fizemos. Você tem a
funções para mostrar a pilha. Você pode, por exemplo, você pode tanto implementar isso, quanto você pode fazer ali num simples while, um laço, um loop. Enquanto essa pilha for diferente, né, o topo for diferente, a pilha for diferente de vazio e o topo você está baixo, aí depende da implementação. Mas enquanto a pilha não for vazia, por exemplo, nesse caso não é, você continua iterando e mostraria, né, o número 2, número 1. Então, assim, essa é a parte teórica da pilha. Já na próxima videoaula eu vou trazer a implementação em Java, em C, dessa estrutura de dados, que ela é muito útil e muito importante em ciência da computação. Muito obrigado, deixe seu like aí nesse vídeo, para dar uma força aí pra gente, um apoio, e se inscreve no canal. Muito obrigado, valeu, até a próxima.